Vamos para mais um episódio tirando dúvidas sobre a espiritualidade? Sejam muito bem-vindos, meu nome é Fernanda, vocês estão no De Papo com Além. Hoje eu vou esclarecer quem são os mentores, o que não são os mentores, o que eles não fazem por nós e também como se conectar com essa energia, porque o que eu mais recebo é: Fernanda, como você se conecta tão facilmente com a espiritualidade? Então até o final eu vou ensinar para vocês como entender a sua intuição, como saber se é uma intuição, se é um pensamento e como estar mais próximo da espiritualidade para engrandecer a sua vida, para impulsionar todas as suas decisões, para você acertar e não errar tanto. Tudo bem que errar faz parte, né, do nosso conhecimento, das nossas experiências, é errando que se aprende, mas quando nós temos a espiritualidade nos apoiando, os erros são muito menores, nós temos mais clareza, mais lucidez e a nossa vida ela é impulsionada com mais agilidade, você vai sendo guiado por caminhos mais assertivos. Então vamos lá, quem são os mentores? Os mentores, eles são consciências, né, de muita experiência e que um dia eles também viveram aqui. Então, devido a todas as experiências que eles já tiveram nas encarnações deles, aquilo que mais fortificou a sua evolução, eles acabam levando como um símbolo, como algo forte na egrégora deles, facilitando e conduzindo a nossa vida. Então, nesse momento, o que eles fazem? Eles podem ali, eles não interferem, né, em nenhum momento na nossa vida, mas eles podem sim impulsionar, eles podem assim nos trazer clareza, nos trazer lucidez e assim a gente conseguir enxergar o nosso caminho, o nosso propósito e não sair da nossa essência, porque o que faz a gente se perder na vida é que diante das frustrações, das dificuldades, das dores, dos obstáculos, a gente acaba se perdendo, a gente vai pegando bifurcações que vão, em vez de encurtar o caminho para o nosso propósito, eles vão se tornando caminhos muito longos e caminhos muito doloridos. Então, o que os mentores fazem por nós, né? Então, vamos falar primeiro o que eles fazem e depois eu vou falar o que eles não fazem. Os mentores, eles inspiram as nossas vidas, né? Eles trazem pra gente pensamentos positivos, às vezes você tá ali borocochô, ou às vezes você tá sem um caminho, sem uma direção, e se você se conecta, se você sabe se conectar com a espiritualidade, eles vão te inspirar, eles vão te trazer ideias, eles vão trazendo ali respostas para as suas perguntas, que muitas vezes você fica num looping se você não tem a espiritualidade para te ajudar. Não que a gente tenha que depender da espiritualidade para guiar a nossa vida. A gente não pode tirar a nossa autorresponsabilidade. O que muitas pessoas se enganam em relação aos mentores é que dizem assim: ah, eu pedi tal coisa pro guia espiritual e ele não fez por mim. O porquê que ele não me ajudou nisso? O porquê que ele não me trouxe isso? Ou seja, eles são éticos. Acima de tudo, os mentores, eles são éticos. Eu já estou aí adiantando o que eles não podem fazer por nós. Vou só dar uma dica entre as 5 que eu ia falar, que o guia espiritual, ele não pode viver por nós a nossa experiência ali. Às vezes algo que é tão dolorido que a gente está passando naquele momento é um impulso, é algo que vai te fazer sair da zona de conforto. Ele tá te obrigando, ele que eu digo não é os guias espirituais, a sua vida. Você se colocou naquela situação aonde as dificuldades, os obstáculos, as dores, as suas limitações naquele momento, ela te obriga a pensar numa saída, porque quando tudo está bem, você acaba se tornando uma pessoa confortável aonde você está. Então, às vezes, você pode ter muito mais, você pode ser muito mais do que você é. Só que você só vai ser muito mais e ter muito mais do que você já é
se a vida ela te obrigar a isso, se ela causar situações ali no qual te obriga a pensar numa saída, a pensar em subir mais um degrau de evolução. Então, é isso que acontece. Então, os guias espirituais, eles não podem fazer por nós, passar por nós os aprendizados que nós temos que passar, que nós temos que tirar o proveito ali da experiência sobre tudo que nós estamos passando. O que eles podem te fazer nesse momento é te trazer inspiração, como eu falei. Não só inspiração, mas eles podem ali trazendo clareza, lucidez para que você tenha novas ideias, para que você fala, nossa, existem N opções, existem milhões de opções e de alternativas que eu posso realizar. Só que às vezes quando você fica ali focado no seu problema, nos seus obstáculos e nas suas dores, às vezes você está cego. Você não consegue enxergar um palmo na frente da sua mão, na frente dos seus olhos. Então, às vezes está tão claro ali o que dá para você fazer, uma saída tão óbvia, só que você está cego, você está sem lucidez. E aí é onde entra a atuação dos mentores, onde eles nos trazem essa lucidez, eles nos trazem a consciência, eles nos trazem do que você é capaz, do seu empoderamento, do seu eu divino, eles te levam em conexão com o seu eu divino, com o seu eu superior. E é por isso que às vezes muitas dificuldades acontecem e a gente não entende ali, né? Aí o que eles fazem também? Eles também podem nos auxiliar, nos protegendo, nos trazendo proteção energética, porque a vida, a gente vai ser conduzido ali, em muitos momentos nós vamos ter que conviver ou pelo menos adentrar em lugares que não são bacanas, em lugares que são pesados, em lugares que energeticamente falando sugam as nossas energias ou pessoas também, às vezes até da nossa própria família. Então, o que eles fazem por nós nesse momento? Se você se conecta com eles, você fala, não, peraí, eu vou proteger, eu vou formar um escudo ali. Isso eles podem fazer, né? Desde que eu sempre estou aqui trazendo para vocês que desde que você permita, porque ele tem a ética de esperar com que você se conecte com ele e que você esteja sempre num elo de amizade com ele, para que quando você está nessas situações, ele já entre em conexão com você facilmente. Porque o que acontece? Muitas pessoas sempre me escrevem e falam assim, Fernanda, eu não consigo me conectar facilmente com a espiritualidade. Eu não consigo ouvi-los, eu não consigo senti-los, eu não sei se eles estão me ouvindo. Eu não sei, eu não consigo, mas por quê? Será que você está fazendo a sua parte? Então vamos ficar até o final para eu ensinar para vocês como que você faz a sua parte, como que você se conecta com ele facilmente, você consegue pegar esses sinais assim rapidamente. Então o que eles fazem por nós também, além de nos inspirar, além de nos proteger, além de trazer uma consciência, de te guiar para o seu eu divino, de sempre estar te levando para o caminho da sua essência, porque como eu expliquei no início, muitas vezes a gente se perde, a gente entra em bifurcações que deixam o nosso caminho muito mais longo, e eles estão aí para falar assim, olha, você pode ir por um caminho mais curto, preste atenção, olhe para os caminhos, observe, preste atenção nas suas emoções, no seu mental, o que você está produzindo mentalmente todos os dias que está fazendo você se dispersar do caminho correto. O que está fazendo você todos os dias correr do seu propósito, não enfrentar, não se empoderar, não ter coragem. E é o que eu sempre falo para vocês, faça com medo mesmo, porque o medo ele é natural. O nosso subconsciente ele trabalha sempre para nos manter numa zona de conforto. E essa zona de conforto pode ser o que é mais desconfortável. É aquela situação que você está acostumado a viver, de escassez, de submissão, de depender do outro para tudo, de não tomar frente de nada, de não tomar novas decisões,
de ficar em cima do muro e não fazer por você aquilo que você merece de melhor, de não querer mais e mais porque você vê isso como ambição e não é ambição. Você tem o direito de ter mais e mais, de ser mais do que você já é hoje. Porque se se a vida te coloca um obstáculo, é porque está na hora de você falar, peraí, ou eu vou para a direita, ou eu vou para a esquerda, ou eu resolvo subir mais um degrau desse obstáculo. Mas ele não vai me tirar do caminho, ele não vai me fazer parar por aqui e aceitar o mínimo. Então é isso também que a espiritualidade, eles fazem, eles nos ensinam. E de que forma que eles ensinam isso? Eles nos mostram, eles dão sinais, eles trazem orientações, às vezes através de pessoas, às vezes eles usam a sincronicidade. Às vezes você não está numa situação assim que você fala, nossa, como eu precisava de um conselho, de saber se eu faço isso ou aquilo. Será o que eu faria que seria, sabe, mais verdadeiro para mim? O que de verdade traz a felicidade para minha vida? Então, como que eles vão te responder isso? Então, o que de verdade faz sentido para a minha vida? Então, como que eles te respondem isso? Através da sincronicidade. Às vezes eles utilizam pessoas para te falar certas coisas naquele momento e às vezes pessoas que nem são da sua convivência, são pessoas estranhas que do nada falam alguma coisa para você, te encontra num ponto de ônibus, te encontra no supermercado, te encontra numa feira livre e de repente começa ali a falar coisas que você fala, peraí, eu acho que isso é um sinal. Olha aí o que eu pedi para o universo, olha o que eu pedi, uma resposta para a espiritualidade. E olha através do que eles me responderam. O que as pessoas também confundem, gente, é que acham que às vezes a espiritualidade ela vai ser tão clara, mas ela vai ser tão clara, ela vai ser tão clara, que ela vai te trazer assim, olha, vai por aqui, tá? Você não pode ir por ali, vai por aqui. E eles às vezes não são tão claros assim. Eu costumo falar que os guias espirituais e os mentores, eles trabalham em cima de metáforas, assim como Jesus Cristo. Assim como foi distorcido muitas passagens de Jesus Cristo, onde ele trazia uma metáfora de vida, um conhecimento dele, uma experiência para que nós possamos ali nos inspirar e agir também dessa forma, que é algo que deu certo para ele. E aí, de repente, o homem foi lá, inverteu tudo, né? Mudou toda a história, mudou toda o sentido da mensagem de Jesus Cristo. E aí fez com que as pessoas acreditassem que nós somos pecadores, que nós não devemos querer o muito, e sim que a gente deve se acomodar e se conformar com o mínimo, e não é assim. Então eu estou trazendo aqui para vocês a consciência, porque os mentores, eles às vezes, eles trabalham em cima de metáforas, de coisas que às vezes vem uma mensagem, você abre um livro e você lê ali uma frase, desde que você peça a resposta, tá, gente? Isso eu estou falando sempre quando você já é conectado com a espiritualidade. Então, de repente, você tá ali, meu Deus, me deu uma resposta, guias espirituais, meus mentores, meu anjo de guarda, meu mentor pessoal, me traga uma resposta. Eu preciso ter certeza do que vai me trazer felicidade, do que realmente vai me trazer, sabe, aquela sensação de prazer de exercer aquilo ou de fazer aquilo que você quer fazer, ou se é um passo que você quer dar, você está em dúvida. E aí, de repente, você abre um livro, ou de repente você assiste um filme, ou de repente você atende um amigo no telefone que fala, nossa, eu estava com saudade de você, eu estava pensando isso, isso e isso, e te traz a resposta ali na lata. Por isso que eu falo que às vezes, eles falam através de metáforas. Então, presta atenção nos sinais, presta atenção nas orientações, presta atenção no mínimo. Às vezes a gente espera o grande, o extraordinário, o imensurável. E dentro das pequenas coisas é que vem as respostas que nós estamos precisando. Dentro de pequenos atos,
dentro de pequenas observações, que você passe a observar tudo com muita gratidão. E aí você consegue entender aquela resposta que você estava buscando. Eles também, né, além de nos enviarem sinais, eles também trabalham a nossa expansão da consciência, que eu já havia falado no começo. Então, eles expandem a nossa consciência, eles tiram aquele véu, porque devido a algumas frustrações e dificuldades e dores que nós passamos na nossa vida, nós vamos nos tornando meio cegos, sabe? A gente vai se protegendo tanto da vida, querendo controlar tudo o que acontece, e com isso a gente vai transformando um véu ali no nosso olhar, e a gente às vezes não tem a clareza, a consciência tão clara, e a consciência mental mesmo do que é certo, do que é errado. Se eu continuo no meu propósito ou se não, se eu me deixo ser vendido pelo mínimo, se eu me deixo ser vendido por uma pequena bagatela que o mundo está me oferecendo naquele momento de desespero. Ou se não, se eu luto não, eu sempre sou contra essa palavra, mas se eu confio e que eu seja persistente no que eu tenho certeza absoluta que está dentro do meu coração, e que nada, nem a dificuldade vai fazer você se desviar do seu caminho. Então isso também acontece. Eles trazem ali uma expansão de consciência para a gente, fazendo com que a gente tenha uma consciência maior de que o nosso propósito é que vale a pena. A nossa verdade, a nossa essência, e não aquilo que te faz sofrer, e não aquilo que te faz ser vendido pelo mínimo. Eles também, eles nos amparam, nos dando sustentação. Porque o que acontece? Nós temos às vezes que passar por situações dificultosas na nossa vida, e olha que passagem, e às vezes a gente desanima falando assim, nossa, mas eu sou tão fiel à minha espiritualidade, eu confio tanto neles, mas eles não fazem por mim. Eles não estão me tirando essa dificuldade que eu estou passando, mas eles não vão tirar essa dificuldade. Porque essa dificuldade, ela veio na sua vida, ou você a trouxe, ou você que fez com que isso tudo acontecesse, né? Você que atraiu, essa é a palavra correta que fugiu aqui da minha mente. Você atraiu essa situação, e essa situação é para te fazer enxergar alguma coisa que você não está enxergando. Então, o que eles vão te fazer nesse momento? Você está sofrendo, você está sentindo dores. Desculpa, gente. Vocês estão ali sentindo que tudo acabou. E aí entra a atuação novamente da espiritualidade, dizendo assim, eu estou aqui. Aconteça o que acontecer, eu estou aqui. Gente, eu até me emociono. Porque toda vez que eu estou gravando meus vídeos, eles estão aqui comigo, conduzindo vocês também. Porque não é à toa que eu faço esses vídeos, eu tenho um propósito. E atrás desse propósito, a espiritualidade também tem. E eles estão aqui comigo fortemente. Porque se você está ouvindo esse vídeo, não foi à toa que você chegou até aqui, é porque realmente você precisava ouvi-lo. Então, eu me emociono porque eu sinto eles fortemente aqui. Quando a gente mantém esse elo, que eu vou trazer para vocês no final do vídeo, a gente sente eles tão forte, e é uma entrega sem querer nada em troca. Eles não querem nada de nós. Sabe o que eles querem de nós? É que nós não dependemos mais deles. E não por querer nos livrar, né? Se livrar de nós, mas porque aí eles entendem que a gente evoluiu, que a gente cresceu, que a gente expandiu a um ponto tão grande que a gente não precisa mais deles, que a gente não precisa mais deles conduzindo a nossa vida, nos orientando, nos fortificando, né? Nos acolhendo. Então, no momento de dificuldade,
eles nos amparam e eles nos sustentam, dizendo: eu estou aqui, não vou deixar você cair, mas levante essa cabeça e age, porque a gente precisa agir. Lembra que eu falei, o mentor, ele faz a parte dele, só que é 50% dele e 50% nosso. Não adianta nós querermos que eles façam tudo por nós, que eles tirem tudo de ruim que tem para acontecer com nós, né, conosco. Porque muitas vezes somos nós que atraímos isso, devido aos nossos pensamentos, aos nossos padrões de repetição. Então é aí que entra também o que os guias não fazem por nós, que é o que eu vou trazer para vocês agora. Então eles não tomam decisões por nós. Você tem que tomar essa decisão. Lembra que ele vai te dar a sustentação, o acolhimento e ele vai te fortalecer a tomar decisões, a agir mesmo com medo. Mas eles não podem tomar decisões por nós, porque eles são éticos. Quem diz que, por exemplo, existe um guia espiritual que ele trouxe o amor que foi embora. Ele fez com que aquela pessoa mudasse e se tornasse a pessoa que eu queria. Gente, desculpa, para mim isso não é mentor, e sim são obsessores, são quiumbas que aproveitam ali do seu momento, que estão ali próximo de você e que por muitas vezes fazem aquilo que você quer, mesmo agindo sem ética e sem respeitar o livre-arbítrio do outro. Eu acredito assim, que se aquela pessoa saiu da sua vida, é porque duas coisas podem ter ocorrido. Você teve o livramento, né? Ou tudo que vocês podiam viver ali de experiências, onde os dois puderam compartilhar um com o outro, aprender e evoluir, e que acabou. Que o tempo acabou e que você merece mais, que ele merece mais e que assim cada um segue o seu caminho. E que outras pessoas mais evoluídas para o momento de agora, no momento que você está atualmente, vai chegar na sua vida. Então não queira mudar as pessoas e não queira que os mentores façam isso. Então as decisões são nossas, de se manter, né, em certas situações, ou de sair da situação e aceitar que nós podemos aprender de uma outra maneira, com pessoas que tenham os mesmos afins que nós, que tenham os mesmos propósitos, ou que falam a mesma língua, ou que sejam da mesma egrégora, e que também, se não seja, que traga de alguma forma evolução para a sua vida, porque aquela pessoa que te coloca no chão e que vai te regredindo, ele não está te ajudando a evoluir, né? Então vamos aceitar que mudanças são necessárias diariamente na nossa vida. Outra coisa que eu já tinha falado, né? Mas eu vou repetir. Eles não eliminam da nossa vida as lições que nós temos que passar, então eles só nos acolhem, nos sustentam, nos trazem proteção, inspirações, lucidez, expansão de consciência. Olha só, né? Ainda falei, eles só. Não, eles fazem muita coisa. Só que muitas vezes nós não temos gratidão por isso, nós ainda achamos que eles fazem muito pouco. E nós queremos, na verdade, que eles arranquem a dor do nosso coração, quando, na verdade, essa dor só vai sair quando você tomar a decisão, quando você decidir dar mais um passo na sua vida, quando você não se vender mais por mínima bagatela, quando você não se sentir pecador, quando você se perdoar pelas coisas que você acha que você escolheu errado, mas que tá tudo bem, naquele momento talvez você não tinha essa consciência, mas hoje você tem, então você aprendeu e agora você está disposto a acertar. Então olham quantas coisas eles fazem por nós e mesmo assim as pessoas ainda têm gratidão. Eles não realizam milagres sem a nossa participação. Lembra que eu falei? 50% você, 50% eles. Então não adianta você esperar um milagre de um guia espiritual se você não está fazendo a sua parte. Não adianta você cruzar os braços e falar assim: vai cair um rio de dinheiro aqui em cima da minha cabeça
E eu vou ficar aqui simplesmente de braço cruzado, esperando isso acontecer, porque o meu mentor vai fazer por mim. Tudo bem, ele pode até ter feito a parte dele, talvez ele agilizou para que tudo isso acontecesse, mas você não foi lá e seguiu as inspirações, você não foi lá e fez o que você sabe que você tem que fazer, mas que você ficou com tanto medo e você não saiu do lugar. Então esse milagre não aconteceu. Então lembre que milagres são mais comuns do que vocês imaginam. Aliás, eu fiz um vídeo. Gente, esse vídeo meu vale uma curtida. Vale que vocês venham me seguir caso esse assunto seja bacana para você ou que você busque aí um autoconhecimento. E se você conhece também aquela pessoa que gosta desse tipo de assunto, compartilha também. Peço a gentileza que vocês me ajudem a expandir o meu canal e a cumprir o meu propósito, eu junto com os mentores que aqui estão. Então eu fiz um vídeo, né, que falava sobre isso também. Então maratonem os meus vídeos, que não é à toa, um complementa o outro. Então eles não interferem também, né, no nosso livre-arbítrio. Eles sempre procuram trazer para a gente a clareza, a lucidez, e que você verifique qual o caminho melhor para você. O que você entende que é melhor para a sua vida? Porque o nosso coração sempre tem essa resposta. A gente sempre sabe o caminho que nos traz felicidade e que faz sentido para a nossa vida. É que a gente às vezes se faz de bobo e a gente espera uma resposta externa. A gente espera a aprovação do outro. A gente espera a resposta de um mentor se você está certo ou se você está errado. Você é sua bússola. Você sabe o que é bom para você. Então, sendo bom para você, os guias espirituais eles vão te auxiliarem. Mas eles vão te deixar que você escolha os caminhos. Eles vão deixar que você escolha as bifurcações, mesmo que seja para errar. Eles não vão te tirar da bifurcação que você escolheu. Mas quanto mais você estiver conectado com eles e quanto mais expansão de consciência você tiver, mais assertivo será os seus passos diante do caminho correto que vai trazer a felicidade para a sua vida. Eles também não resolvem instantaneamente, como a gente imagina, porque existe um tempo. Para tudo na vida existe um tempo. O tempo divino, ele não é igual ao tempo que nós vivemos aqui. Então, às vezes, nós esperamos que as coisas aconteçam no nosso tempo. A gente acha que nós sabemos de tudo. E, na verdade, eles têm tanta certeza de tudo que estão fazendo e de tudo e do caminho, né? Quando nós estamos nos movimentando e agindo de forma correta ou agindo para o seu propósito, as coisas acontecem na hora certa. Eles vão preparando direitinho, vão formulando, vão preparando o caminho para que você receba a bênção maior que você espera. Então, não desconfie, confie sempre. Eu trouxe esse vídeo para vocês entenderem que quando nós nos conectamos, que agora eu vou explicar para vocês como que a gente pode se conectar com a espiritualidade. Uma das práticas que eu realizo é através das meditações e dos relaxamentos. Eu vou falar para vocês que eu mudei a minha vida quando eu comecei a fazer essa prática de exercício todos os dias. Porque todos os dias eu recebo claramente respostas de tudo aquilo que eu busco. Todos os dias eu recebo graças e milagres que para muitos parecem pequenos, mas para mim é muito grande. Então, dedique 20 minutinhos do seu tempo todos os dias antes de dormir ou quando você acordar e faça relaxamentos. Ah, Fernanda, eu não sei fazer. Tem vários vídeos aqui que eu ensino, mas uma das práticas mais rápidas e fáceis que vocês podem fazer é colocar uma música de natureza, uma música que remeta à natureza, como o som das águas, o som, por exemplo, da cachoeira, do mar. E ali você fecha os seus olhos, silencia a sua mente, porque você sente a espiritualidade quando a sua mente está silenciada.
Eu consigo hoje, mesmo em meio ao caos, sentir a espiritualidade, mas porque eu já me dedico há 30 anos criando esse elo cada vez maior com eles. E assim eu recebo respostas e eu entendo intuições muito mais rápidas. Então vale a pena, façam isso e depois vocês trazem aqui no comentário o que mudou para vocês. Então façam relaxamento, se imaginem ali nas águas, tomando um banho de mar, chamando a sua espiritualidade, porque vocês vão ter contatos com eles sim. Vão ter contatos através de sonhos, vão ter contatos através da sincronicidade que eu falei para vocês, que quando a gente busca uma resposta e que a gente realmente se conecta com eles, assim como eu estou ensinando, que a minha forma de se conectar mais fácil com eles é através do relaxamento. Gente, através de relaxamento e meditação eu vivi tantas experiências que, olha, se eu gravar vídeo, eu acho que eu gravo mais de 3 anos de vídeo de tantas experiências que eu tenho. E se cada dia eu gravar uma, acho que dá mais de 3 anos de vídeo, trazendo para vocês aqui cada dia uma experiência nova que eu recebo através do relaxamento. Então vale muito a pena, vocês conseguem senti-los, você consegue ver, você consegue ouvi-los, você consegue enxergá-los se você não tiver medo. E não tem o porquê, que eles são espíritos de muita luz, não são obsessores. E então é através da gratidão também, né? Eu sou muito grata e eu trago para quem me ouve, para os meus ouvintes, que a gratidão, ela é uma grande conexão com a sua espiritualidade. Porque não existe algo maior para que você tenha de verdade um retorno absoluto do universo quando você tem gratidão. Mas não é gratidão de falar, eu agradeço, obrigada por isso. É sentimento, sabe? É uma emoção, é o que eu tô sentindo agora. Eu sou tão grata por eles estarem comigo todos os dias, eles sabem disso, e aí eu já começo a chorar. E eu sinto eles aqui junto comigo nesse momento, me impulsionando, me ajudando a crescer cada dia mais aqui no canal, trazer para vocês ensinamentos que eles querem que vocês saibam, porque faz parte da nossa evolução. Então é a gratidão, é o relaxamento e a meditação, é prestar atenção nos sinais, é você entender que quando você intui alguma coisa, né, que eu falei que eu ia explicar no final sobre a intuição e o pensamento, a intuição é muito mais forte do que um pensamento comum. É algo de sentimento. Pensamento comum, você simplesmente pensa e passa. A intuição é algo tão forte que fala assim, não faça isso. Por exemplo, às vezes a gente está em risco e vem uma coisa tão forte dentro da gente fala que você chega a parar assim, de verdade. Parece que a voz da sua mente ela te paralisa e você fala, não, eu não vou por esse caminho porque vai acontecer alguma coisa. Ou então eu vou por aqui porque eles estão me intuindo que eu estou no caminho certo, que eu estou certa, que é isso que eu tenho que fazer mesmo, que eu não estou no caminho errado dessa vez. Que dessa vez eu aconteça o que acontecer, é por esse caminho que eu vou continuar. Então, a intuição, gente, é algo que vem com sentimento. E um pensamento comum, ele não vem com sentimento. É um sentimento muito forte, é algo muito forte dentro do seu peito, é uma emoção até. Então, prestem atenção nas suas intuições. Aquilo que você pensa e que você fala, peraí, eu acho que não é bem assim. Confie que é a sua intuição. É a espiritualidade agindo, é o seu parapsiquismo agindo, que nós todos somos paranormais, então nós temos ali pensamentos que acontecem para nos guiar, nos proteger e nos impulsionar. Então prestem atenção nos sinais. Então é assim que eu me conecto com a espiritualidade todos os dias. E também praticando o autoconhecimento. E praticar o autoconhecimento é isso. É a gente buscar orientações, conhecimentos e nos entender o que é bom para mim. Começar a colocar no papel o que eu gostaria de fazer, o que eu não estou fazendo, o que eu preciso trabalhar em mim e que eu não estou trabalhando. E existem aí milhares de vídeos para ajudar vocês. Tem o meu canal que eu criei justamente para isso.
Tem muitos profissionais bacanas hoje dando aí gratuitamente uma aula como essa. E quando você se conduz ao seu autoconhecimento, o seu contato espiritual com os seus mentores também são muito maiores, porque você começa a entrar em sintonia com quem é você de verdade. Você começa a entrar em sintonia com o seu eu divino, com a sua partícula de Deus que tem dentro de você. E aí você começa a ouvir mais a espiritualidade. Então eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de praticar os relaxamentos e as meditações. Trazem aqui para mim as suas experiências que vocês viveram. Ah, mas eu fiquei ansioso, não consegui ver nada, não consegui sentir nada. Não desiste, faça todos os dias. Eu sempre falo que a espiritualidade ela é praticável. A paranormalidade e a mediunidade também. São exercícios diários que precisamos realizar para nos tornarmos superpoderosos, porque os poderes nós já temos. Nós só temos que relembrar de como usá-los. Então, até o próximo vídeo. Um grande beijo para vocês e fiquem com todo o amparo espiritual que aqui está.